eu não sei se vocês viram hoje, eu postei lá no meu story, no Instagram. Hoje foi dia de tratamento, gente. Hoje eu fiz o meu sorinho ozonizado. Eu tô cheia de energia aqui para dar aula para vocês, para bater esse papo com vocês. Isso também, eu faço semanalmente o meu protocolo de ozonoterapia para várias coisas. Eu utilizo suplementação para várias coisas ótimas. Então, eu estou sempre fazendo, porque aquela questão, a gente se cuidar, né? Então, primeiro passo, faça em você, para você saber se vai doer ou se não vai doer, tá bom? Então, hoje nós vamos esclarecer um pouquinho aí sobre essa questão da dor na hora de aplicar o ozônio. Então, quando nós fazemos, gente, a via retal. Ah, deixa eu contar um negócio para vocês, falando em fazer em mim antes. É que eu gosto de compartilhar histórias, né? Vocês sabem disso. Quando eu fiz, um dos primeiros cursos que eu fiz na ozonoterapia, gente, foi na área da estética. E foi um curso online também. Foi bem interessante. E aí, eu comecei, né? Era assim, era tudo muito novo. Eu tinha acabado de comprar equipamento. Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Era tudo muito recente. Foi assim, um dos primeiros cursos que eu fiz mesmo. E aí eu lembro que depois da aula, né? Falei, ah, beleza, então eu vou me aplicar para ver como é que é, né? Eu queria fazer aqui para os pezinhos de galinha. Só que, gente, a hora que eu fui fazer, porque me ensinaram a fazer lá um volume, né? Que hoje a gente sabe que não é. E aí, quando eu comecei a aplicar o ozônio, a minha cara começou a inchar. Inchar mesmo, de ficar inchada. E aí, a hora que eu fui me olhar no espelho, gente, eu tava com a cara desse tamanho. Porque, né? O volume nós aplicamos. Oi, Márcia, boa noite. Nós aplicamos, gente, muito pouco ozônio quando a gente vai fazer tratamento facial, é coisa de 1 ml. E aí eu comecei a aplicar, porque o curso estava falando lá que a gente tinha que aplicar, eu estava aplicando, estava seguindo o protocolo. E eu juro, eu fiquei com a cara desse tamanho. A hora que eu cheguei no banheiro, que eu fui olhar minha cara para ver se eu estava bonita, né? Se eu já estava sem ruga aqui, eu quase desmaiei. Eu fiquei tão impressionada de ver minha cara que eu quase desmaiei, tá? Então, é o que eu falo assim: imagina se eu não testo em mim antes, aí eu vou seguir um protocolo lá que me deram e eu vou fazer no meu paciente. Se o meu paciente sai com a cara desse tamanho, o que, que eu vou fazer? Vocês já pensaram nisso? Que situação? Sorte que eu fiz em mim, né? Não foi no paciente, fiz o erro em mim. Imagina, a pessoa nunca mais volta, ainda sai falando mal de mim pela cidade inteira, né? Então, essa é a dica que eu dou, gente. Sempre, tudo que vocês forem fazer no paciente, façam primeiro em vocês, tá? Se um dia eu aparecer aqui com alguma coisa estranha, vocês sabem que eu tô testando algum tratamento novo por aí, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente faz, então, as vias sistêmicas, né? Insuflação retal, autoterapia maior, menor, o soro, o paciente, ele não sente nada. O ozônio não dói, o paciente não sente. É um tratamento completamente indolor. O que que dói ali? É a picadinha da agulha, né? Isso não tem como, tá? Agora, quando nós fazemos uma aplicação subcutânea, por exemplo, aí é normal o paciente sentir um pouquinho de dor. Tem pacientes que vão sentir um pouquinho de dor, tem pacientes que vão sentir muita dor, e eu vou explicar o porquê também. Mas fora o que eu vou explicar, os pacientes têm alguns que são mais sensíveis, outros menos, tá? Então, assim, a gente sempre tem que respeitar. E eu vou ensinar aqui como é que vocês vão fazer para o paciente não sentir dor. Eu já estou acostumada a fazer ozonoterapia, então para mim é muito tranquilo. É muito pouquinho a dor, assim, é uma queimaçãozinha que dá, né? É normal, tá? Então, se o paciente relatar que queima um pouquinho, gente, é normal. Por quê? Porque o ozônio, ele é oxidante. Então, ele vai dar uma ardênciazinha, mas nada exagerado. Então, se estiver muito exagerado, nós vamos ter que reavaliar as concentrações que nós estamos utilizando nesse paciente. Eu já vou explicar para vocês, tá? Então, gente, o que vai diferenciar
na hora de vocês fazerem a aplicação é a concentração que você vai utilizar no seu paciente. Se vocês fizerem uma concentração muito alta, o paciente vai sentir muita dor. Tem gente que já começa um protocolo lá no paciente fazendo já 15, 20 microgramas, uma aplicação subcutânea. Se vocês pegarem o protocolo de Madrid, por exemplo, ele traz lá para a gente, né, que a concentração máxima que nós vamos utilizar numa aplicação subcutânea de 15 microgramas. Eu não utilizo 15 microgramas, eu não chego a 15 microgramas, tá? Então, eu considero ali o mais alto que eu chego no paciente, quando eu vou fazer uma aplicação subcutânea, de 12 microgramas. Porque dói. Se você colocar acima disso, queima, o paciente vai relatar dor. Então, se vocês verem lá, por exemplo, existe uma provetinha que eu até utilizo nas minhas aulas, que tem as concentrações, e cada concentração tem uma função. Então, se vocês pegarem a provetinha, vocês vão ver que até 15 microgramas, nós temos uma ação anti-inflamatória. Até 20 é antiálgica. Até 25 é anti-inflamatória.